Eu sou Augusto Ambrosi, professor de Teologia Bíblica. Durante esse período estarei estudando com vocês alguns assuntos na Teologia Bíblica de Missões. E nessa primeira aula gostaria de conceituar alguns termos que certamente vocês virão ou verão durante esse curso, que são termos muito importantes no estudo de teologia, principalmente estudo de teologia bíblica de missões ou missiologia. Certamente vocês vão ler alguns livros, alguns artigos, apostilas, e vocês vão encontrar com esses termos. Então, nessa primeira aula é muito importante conceituar o que significa esses termos no nosso estudo de missões. Então, normalmente a gente costuma ouvir palavra missões, palavra missão. Mas será que o nosso entendimento é correto com relação à definição dessas palavras? Qual é a importância de saber distinguir missão e missões? Então, é isso que eu vou conversar com vocês nessa nossa primeira aula. Primeiro ponto que gostaria de falar com vocês é quem são pessoas envolvidas na missão. Às vezes você costuma ouvir ou você já ouviu, missão é da igreja. A responsabilidade missionária é da igreja, missão é da igreja. Mas a Bíblia nos mostra que a igreja foi convidada para participar da missão de Deus, mas a missão não é da igreja. A igreja faz missões, que são conjuntos de todas as atividades que a igreja realiza para cumprir a grande missão de Deus. Então, a missão é de Deus e a igreja é convidada para fazer parte dessa missão. Então, podemos perceber a partir de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que missão é o plano de Deus. Deus planejou missões ou missão a partir daquele momento que ele começou a criar, ou antes de criar todas as coisas. Ele não planejou isso depois da queda do homem. Então, Gênesis 3, versículo 15 nos mostra que missão é o plano de Deus. Deus está envolvido na missão e ele tem compromisso com a missão. Conforme Marcos 16, versículo 15, percebemos que missão é ordem de Jesus. Jesus, depois de ressuscitar dentre os mortos, ele disse para os seus discípulos: ide, anunciai o evangelho em todo o mundo, para todas as criaturas. Então, é a ordem de Jesus. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, percebemos que missão é a obra do Espírito Santo. Então, o texto nos diz que Jesus disse para os seus discípulos: recebereis poder do Espírito Santo ao descer sobre vocês. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até confins da terra. Simultaneidade, tanto aqui como lá. Então, é a obra do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não temos capacidade, não temos condições de fazer missões. Então, a gente percebe logo no início do nosso curso que 3 pessoas da Trindade estão envolvidas na obra missionária, em missões. O Pai, ele é o dono da obra.
Ele é dono desse plano. Jesus Cristo é aquele que manda a sua igreja para fazer missões e o Espírito Santo usa a igreja nessa obra missionária. Mateus, capítulo 28, versículo 19, podemos ver que é a responsabilidade dada à igreja. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai todas as coisas que vos mandei. Então, é a responsabilidade da igreja. E por último, podemos perceber que também a responsabilidade de cada cristão, porque a igreja é feita de crentes. Todos os crentes são responsáveis para fazer essa obra. Então, a Trindade está envolvida, a igreja também envolvida, convidada como aquele que deve fazer essa obra, e a responsabilidade está em cima do ombro de cada cristão. Esse é o primeiro tópico, o primeiro assunto que precisamos ter bem claro na nossa mente, que missão é de Deus e a igreja está sendo convidada para fazer parte dessa missão. E cada cristão é responsável por isso. O segundo ponto, gostaria de conceituar alguns termos que são importantes no nosso estudo de missões. Às vezes você vê um termo que resume um conteúdo muito grande. Por exemplo, na teologia temos vários termos: justificação, conversão, salvação, santificação, que são termos que resumem uma grande parte do conteúdo bíblico. Então, conhecendo esse significado desses termos, você vai saber do que se trata, mesmo não sendo detalhadamente, mas citando, você sabe. Na missiologia também temos alguns termos. Por exemplo, o primeiro termo temos, como já falei, da missão. O termo que resume esse conceito de missão e missões é missio Dei, missão de Deus. O segundo termo é missões, que se distingue da missão. Missão é a obra magna de Deus, missões é tudo aquilo que a igreja faz para cumprir essa missão. Missionário é o enviado para o campo, aquele que vai para fazer a obra missionária, para evangelizar, discipular, plantar novas igrejas e fortalecer essas igrejas, e vai para um outro campo com finalidade de fazer a mesma coisa. Ele é missionário. E esse missionário pode ser cultural, dentro da sua própria cultura, talvez mudando só de cidade para outra cidade. Pode ser também transcultural, isto é, aquele que vai para outra cultura, além da sua cultura, além da sua fronteira, além da sua própria língua. Por exemplo, que vai para a África, para a Europa, para a Ásia, está além da sua fronteira. Temos missões que são realizadas em diferentes lugares, missões urbanas, que o nome já nos aponta para o que significa, que são atividades missionárias realizadas nas cidades pequenas ou grandes cidades. Temos missões rurais, que são missões, a obra missionária realizada na zona rural. Ok? Temos missões integrais, ou missão integral, que é o conjunto de todas as atividades, tanto espirituais como não espirituais,
materiais que a igreja faz para cumprir a sua missão. No caso, igrejas ou missionários que têm um trabalho social, tem escola, tem clínica, atende órfãos ou atende mendigos, prostitutas, ela ou ele está fazendo esse trabalho integral, alcançando o homem no seu todo. O espiritual, o físico e o emocional da pessoa. Ok? Então, o terceiro tópico, que nessa nossa primeira aula, é um tópico que tem a ver com conceitos importantes na pesquisa missionária. O missionário vai para o campo, precisa fazer pesquisa para conhecer a cultura, conhecer o povo, conhecer a localidade, para saber como o povo pensa, como o povo age, como o povo come, como o povo se relaciona entre si, se tem uma pessoa central naquele meio, naquela família, naquele povo que ele pretende alcançar. Saber que tipo de família é, se é uma família nuclear, uma família patriarcal, uma família matriarcal. Tudo isso o missionário precisa conhecer, precisa saber e escrever. A partir dessa pesquisa, ele vai trabalhar no discipulado visando o tipo de igreja que ele vai plantar. E começa a prever alguns tipos de pecados que ele vai pregando, ministrando e ensinando os crentes a viver não daquela forma segundo a própria cultura, mas viver de forma diferente. Então, esses termos eu vou citando para vocês, são pelo menos 15 termos. O primeiro é o animismo, que normalmente quem vai para uma cultura africana, ele vai deparar com animismo, que são culturas que acreditam que existe um Deus criador de todas as coisas. Existem os espíritos que comunicam com esse Deus. Então os homens vão para os espíritos e os espíritos vão levar o recado para Deus. E assim trazer o recado de Deus para eles. São animistas. Nas culturas animistas você vai encontrar vários deuses. Você vai encontrar objetos na casa, dentro da casa, objetos fora da casa, objetos no mato, na mata, que normalmente eles vão para esses objetos levando comida, levando vinho e animais com finalidade de fazer cerimônias. Então eles acreditam que os espíritos habitam naqueles objetos e eles podem conversar com eles. E esses espíritos são protetores, são defensores e são também mensageiros. Cultura animista. Então, o missionário precisa saber como tratar com, evangelizar essas pessoas. Porque se ele não conhecer a cultura, o povo vai pensar que é mais um outro Deus, mais um outro espírito que ele veio para apresentar. Na cultura sertaneja também tem macumba, tem candomblé e vários outros tipos de práticas. O segundo termo é contextualização, que tem a ver com colocar a mensagem bíblica na língua do povo, na cultura do povo, usando elementos culturais com finalidade dessa mensagem ser compreendida pelo povo. Então, se o missionário não contextualizar a mensagem, ele vai ter muita dificuldade de poder alcançar o povo, porque o povo não pensa como você pensa. Ele tem uma cultura que é diferente com a sua. Então você precisa entender a cultura deles para poder contextualizar a mensagem. Se você não entender a cultura, você vai contextualizar de forma errada, diferente.
que pode causar problema mais para frente. Porque se uma igreja não tiver uma base boa, vai seguir toda a vida assim. E reformar torna mais difícil para o missionário. O segundo termo tem a ver com o choque cultural, que tem pelo menos 3 camadas. A primeira camada tem a ver com quando o missionário chega no campo, ele vê tudo maravilhoso, a comida boa, o povo maravilhoso, o clima, tudo bom. Ele começa a comer de tudo. Mas chega depois desse período, ele entra num segundo momento que é conhecido como choque, momento de choque. Começa a sentir falta de casa dos pais, ou a sua casa, a sua cultura, o seu povo, a sua comida. Então ele começa a perceber que tudo é diferente. Que o povo dorme cedo e acorda cedo. Que o povo entra na casa do missionário sem bater a porta, sem pedir licença. O povo chega em qualquer momento para fazer visita. Ele começa a perceber essa diferença. Começa a ficar chateado com a comida. Começa a ficar chateado com o clima. Começa a ficar chateado talvez com falta de internet, falta de telefone. E se conseguir ultrapassar essa segunda fase, entra na terceira fase, que é a fase de adaptação. Ele começa a se achar dentro da cultura, se adaptar. Então aqui não tem esse tipo de comida, mas eu posso fazer um outro tipo para substituir aquilo que na minha casa tinha e aqui não tem. Aqui o povo dorme cedo, então eu vou me adaptar para dormir cedo e acordar também cedo. Ele vai se achando dentro da própria realidade, da própria cultura. Temos quarto termo, que é cosmovisão, que tem a ver com a cultura do povo, a forma como o povo vê o mundo. Então, o missionário precisa entender isso. Cosmovisão, a maneira de ver o mundo. Às vezes o povo vê a história como cíclica e na cultura do missionário a cultura vê o mundo como, a história do mundo como linear. Ele precisa entender isso. Quinto, tem a ver com a etnia, que são um grupo de pessoas que vivem em determinado lugar, que tem a mesma cultura, mesmo comportamento, que come da mesma forma, se alimenta da mesma maneira. Então, são etnias. Quando Jesus disse, vão e façam discípulos de todas as nações. Nações, no texto, é a palavra etnia. Ok? Sexto, etnocentrismo, que é o missionário chegar no campo e achar que a cultura dele é melhor que a cultura do povo. Ele começa a se colocar no centro, comportar como se comportava na sua cultura, tentar fazer as coisas como fazia na sua cultura, plantar a escola bíblica talvez no domingo de manhã, que acontece na sua igreja, e não necessariamente tem que ser assim no campo. Então, dessa forma, ele está sendo etnocêntrico. Achar a cultura dele melhor que a cultura do povo. Superior. Mas a Bíblia e a própria antropologia nos mostra que não existe nenhuma cultura perfeita. Nenhuma cultura superior à outra. Todas as culturas são importantes, são dádivas de Deus. Tem partes negativas e partes positivas. Você tem que se achar, adaptar e plantar a igreja conforme a cultura do próprio povo. E um outro termo é o sétimo, igreja autóctones, que tem a ver com a igreja local, igreja do próprio povo, que tem a liderança do povo, que em
plantadores de igrejas aconselham que o missionário, ao chegar no campo, ele precisa começar o trabalho pensando logo na sua saída. Então ele não é eterno, ele não deve ficar no campo o tempo todo. A partir do momento que ele começa a ver fruto do seu trabalho, conversão, ele precisa preparar líder ou líderes locais para assumir o trabalho depois da sua saída. Então, esses líderes formados tornam ou fazem parte da igreja autóctone, que é uma igreja que lidera a si mesma de melhor forma, porque não é peso para ninguém. Ok? E um outro termo é línguas ágrafes, que tem a ver com línguas que não tem nada escrita. O missionário tem que começar um trabalho tudo do zero até traduzir a Bíblia para a língua do próprio povo. No Brasil não é assim. No Brasil, grande parte dos povos que existem aqui, eles têm conhecimento do português. Isso ajuda muito. Apesar de ter necessidade de traduzir para outras línguas a Bíblia. Mas em outras culturas você tem que fazer trabalho de base, começando do zero. E temos um outro texto que é um outro termo, o 10º, que é pesquisa do campo, que tem a ver com tudo o que já falamos até aqui. Pesquisa do campo tem a ver com responder a algumas perguntas, muitas perguntas, melhor dizer. Segundo Ronaldo Lidório, no seu livro, ele diz que o missionário precisa responder pelo menos 418 perguntas, que tem a ver com todas as áreas da cultura que ele pretende alcançar. Então, ele precisa fazer essa pesquisa no campo. Temos o 11º termo, que é povo não alcançado. O nome já nos diz, não alcançado pelo Evangelho. O 12º ponto de contato tem a ver com as primeiras pessoas que o missionário precisa entrar em contato, que são pessoas importantes, pessoas influentes naquela cultura. Às vezes é o cacique da cultura, é o vereador, é o líder da associação, é líder de mulheres. Então, o missionário, ao chegar no campo, precisa procurar essas pessoas, pessoas que são porta-vozes da cultura, da comunidade. Entrar em contato com elas, conversar com elas, e quando conversa com elas, ele consegue ter maior liberdade, ter acesso à comunidade no seu próprio todo. Ok? E temos um outro termo que nos mostra que o evangelho é supracultural. Ele não veio de nenhuma cultura. O evangelho tem poder para moldar culturas. Então, não existe, como já falei, cultura perfeita. E o Pacto de Lausanne, no seu 10º ponto, diz que nenhuma cultura é tão boa e nenhuma cultura é tão ruim. Ou a totalidade da cultura tem partes boas e partes negativas. Então, o Evangelho ataca, ele vai contra as partes negativas para moldar essas partes e aproveitar partes boas para seguir em frente. Então ele é supracultural. Não é da cultura, não veio da cultura, mas tem poder para entrar em todas as culturas e moldar todas as culturas. E o 14º é sincretismo. Temos sincretismo e nominalismo. Sincretismo é o 14º, nominalismo 15º. Esses dois termos têm a ver com o conhecimento que você vai adquirir durante os teus estudos.
O missionário que não tiver um conhecimento teológico forte, mas um conhecimento antropológico forte, ele chega no campo, começa um trabalho e planta uma igreja que tem tendência a ser uma igreja sincrética. Que ele conhece a cultura, conhece a antropologia, mas conhece a Bíblia, a doutrina, muito pouco. Então ele tem tendência de dar mais ênfase à cultura, à antropologia, do que à doutrina e à Bíblia. E por outro lado, um missionário que tem conhecimento teológico forte, bíblico forte e antropológico fraco, ele tem tendência a plantar uma igreja que vai para o lado do nominalismo. Conhece pouca cultura, pouca antropologia, mas muito da teologia e da Bíblia. Então precisa de equilíbrio. O missionário precisa ter equilíbrio nesse sentido, conhecer tanto a teologia como a antropologia, tanto a doutrina como a própria cultura. Então, esse é o nosso terceiro ponto. E o quarto tem a ver com resumo de tudo o que já abordamos até aqui. Lições importantes. O que você aprendeu até aqui não é à toa. Tem pelo menos 3 lições que coloquei que resumem o aprendizado, resumem o conteúdo para a nossa vida. A primeira lição é que o mundo e todos que nele habitam são criaturas de Deus. Então Deus está interessado nessas pessoas. E para ser conhecido por essas pessoas, alguém precisa falar. Esse alguém é você, sou eu, é a igreja, é todos nós como corpo de Cristo. Para anunciar esse Deus para as pessoas que ainda não conhecem esse Deus que conhecemos. A segunda lição, Deus quer que a sua glória seja conhecida entre essas nações. Quer que o índio conheça a sua glória. Quer que um africano conheça a sua glória. Um asiático conheça a sua glória. Uma pessoa que mora lá na comunidade indígena, na comunidade quilombola, que mora longe da civilização, conheça a sua glória. Então, para isso, alguém tem que dispor para ir. Alguém tem que ir para esse povo. Alguém tem que deixar o seu conforto, a sua zona de conforto, a sua cultura, a sua família, e ir para esse povo e anunciar a glória de Deus para essas pessoas. E essa pessoa certamente é você. Nem todos da igreja vão, mas talvez Deus te chamou para ir. Você vai. A recompensa é grande. A terceira e a última é que a Bíblia é a palavra de Deus e ela contém a revelação de Deus. Então ela é melhor instrumento que podemos usar para anunciar a glória de Deus. Você pode ter planos, ter projetos maravilhosos, ter estratégias, mas tudo isso tem que acompanhar a Bíblia. Ela é a revelação de Deus. Conheça a sua Bíblia. Conheça a doutrina bíblica. Conheça aquilo que Deus disse na sua própria palavra. Então, sem a Bíblia, a evangelização do mundo é impossível. Sem a Bíblia, não temos como anunciar a glória de Deus. Sem a Bíblia, não temos como ser relevantes para as nações. Porque ela é a palavra de Deus, que é um martelo que esmiuça corações duros. É o fogo que consome as impurezas. É a espada cortante capaz de penetrar
alma e o espírito e medula. Ela é a água que dá paz para o coração. Pessoas angustiadas. Então conheça a sua Bíblia. Anuncie essa Bíblia para